Chegamos ao capítulo 8 do livro Mecanismos da Mediunidade. No capítulo de hoje vamos estudar a própria mediunidade comparada com o eletromagnetismo. Temos observado que desde o primeiro capítulo estamos estudando física, química, os potenciais elétricos, os circuitos elétricos, os átomos, os elétrons em si, e hoje não vai ser diferente. Nesse capítulo, falando sobre mediunidade e eletromagnetismo, vamos comparar a capacidade imantável de um metal. Observe, os metais têm essa característica, esses são átomos de dois metais. Quando falta elétron em um átomo de um metal, outro átomo de metal chega perto e pode transferir um elétron para onde estava faltando. Essa capacidade de transferência de elétrons, passa de um metal para o outro, é a capacidade condutiva dos metais. Sabe, quando o metal ele é ativado, ele puxa os elétrons, ele doa elétrons, e isso faz uma corrente elétrica, eletricidade. E nós podemos observar bem claramente quando a gente leva choque. Na abertura do chuveiro, a gente leva choque quando o abridor do chuveiro é de metal, e quando ele é de plástico, não, porque os metais conduzem melhor a eletricidade do que o plástico. Vocês estão observando aqui que eu peguei uma colher de plástico e uma faca de metal. Esse material é mais imantável que esse. Imantável quer dizer, se eu tivesse um imã, se você passar uma faca num imã, esse imã com a capacidade eletromagnética dele consegue imantar essa faca. Se você pegar essa faca e passa na limalha de ferro, a limalha de ferro vai grudar toda na ponta da faca. Limalha de ferro, você pode lembrar que é aqueles pedacinhos de bombril, sabe? Ele é pedacinhos de ferro que ficam largados. Se você passa uma faca imantada ali, eles vão se grudar tudo aqui no metal. A mesma coisa não acontece com o plástico. Você pode tentar imantar o plástico nesse imã, não vai acontecer nada com esse plástico. Pode passar em cima da limalha de ferro, ele não vai puxar nada. Por quê? Não acontece essa troca aqui de eletricidade. Não passa elétron de um átomo para o outro. Então, o plástico é um mau condutor. Já o metal é um excelente condutor. Você leva choque do metal, não leva choque do plástico. A mesma coisa se você pegar limalhas de plástico, pode botar um imã em cima e nada acontece com ela. O plástico não é imantável. Assim como a madeira. Madeira não é imantável. Por que nós falamos tudo isso? Porque os médiums podem ser comparados aos metais imantáveis. Uma pessoa normal pode ser comparada a um plástico e uma pessoa médium, um médium natural, ele pode ser comparado a um metal. Ele conduz melhor as energias, mas isso não quer dizer que ele não conduza as energias também erradas. Um médium andando na rua pode captar todas as energias soltas lá como se fossem limalhas de ferro. Então o médium, quando está andando na rua, pode pegar tudo isso para ele, pode deixar na aura dele todas essas energias. Um médium é um captador de energias. Se ele estiver equilibrado, ele consegue ficar bem. Mas normalmente nós, os médiuns, não estamos equilibrados. Então, o que diz o livro Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 8, compara os médiuns espontâneos com os condutores de metal. São assim os médiuns espontâneos. As irradiações mentais passam por eles naturalmente, como se fossem as limalhas de ferro, grudam no médium, podem passar, pode soltar dele ou pode ficar com ele. Já uma pessoa comum pode estar no mesmo lugar e não acontece nada com ela, assim como uma limalha de plástico. Com plástico não acontece nada, não sente nada, é um plástico, é uma madeira, fica mais equilibrado esse. Já esse, que transporta energia de lá para cá, de cá para lá, fica desequilibrado. Então, o que ele fala? São as pessoas mais desequilibradas da sociedade e precisam de educação, educar os recursos de que são portadores.
Então, às vezes, o médium espontâneo está vivendo normal na sociedade e está causando transtorno para ela, porque ele está desequilibrado, porque ele capta toda a energia do ambiente, porque fica tudo para ele, porque ele fica com aquele aspecto, aquela tendência de loucura. Por isso, os médiuns podem ser comparados ao ferromagnetismo. O ímã consegue imantar o ferro e esse se comporta também como um ímã, porque tem nele as características físicas para atrair ou repelir os elétrons. Sabe que os elétrons ficam se atraindo e se repelindo pela ação magnética, inerente à sua vontade. Sabe o que quer dizer isso? Um médium está sempre ligado, é um ímã sempre pronto para captar ou para soltar. Quanto mais imantável for, mais se movimenta. Quanto menos imantável for, menos se movimenta. Como os farelinhos ali de plástico, como essa colher de plástico, não vai se movimentar eletricamente. Quanto maior a tendência de não ter nada, de não ser imantável, mais equilibrada é a pessoa. Quanto maior a tendência de se imantar e de captar e receber coisas, mais desequilibrada a pessoa, mais médium ela é, mais desequilibrada. Os médiums são como aqueles farelinhos de ferro e as pessoas comuns como farelinho de plástico. Quanto maior a capacidade de se imantar, maior a condição mediúnica da criatura. Maior é o débito que essa pessoa tem com o planeta, com as outras pessoas. Por isso que ela recebeu essa capacidade de captar as coisas, de enviar as coisas, para que ela possa se resgatar com essa sociedade. Maior a capacidade de ajudar, porque assim como ela pode captar as energias que estão ali rodando, circundando, ela pode captar também as energias superiores para ajudar melhor, ouve melhor, entende melhor, tem uma ideia melhor do que fazer em cada local e com que pessoa. Um médium é uma ferramenta que serve para ajudar. Assim como essa faca pode cortar se mal utilizada, ela pode ser maravilhosa para várias coisas. Um médium também pode se machucar e machucar os outros se ele não for equilibrado, se ele não estiver consciente da sua ação, ou pode fazer coisas maravilhosas. Receber as orientações do alto e passá-la para os outros é um poder de fazer o bem em menor tempo. Fazer melhor, fazer mais certo, é um canal de comunicação, mas tem que estar em harmonia. Um médium deseducado, um médium desequilibrado, um médium orgulhoso só serve para machucar a si mesmo, para machucar os outros. É necessário o médium se equilibrar as suas forças, a sua energia, manter a sua mente ocupada com o bem, para que ele não fique louco, para que ele não seja um peso para a sociedade, para que ele não enlouqueça os outros. Este foi o capítulo 8, Mediunidade e Eletromagnetismo.